Noite de segunda-feira, eu aqui de volta com vocês em mais uma live Confinados. Tão gostoso esse papo da gente e a gente tem se visto pouco, eu sei, a gente vai se ver mais, mas é que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito trabalho, agora mesmo uma loucura falando com a Alice. A Alice também estava numa reunião, Alice com quem eu vou conversar hoje, Alice Rodrigues, que já está na área, então já vou chamar ela para o papo, que ela mesma se apresenta. Deixa ela entrar aqui que ela mesma se apresenta. Ninguém melhor do que ela para se apresentar, não é isso? Vamos ver aqui conectando. Oi, Alice, tudo bem? Oi, Deusa, tudo bem? Boa noite. Boa Que noite. linda! Linda você. E essa coisa de deusa, vamos começar daí. Eu falei agora, estava Vamos. falando com o pessoal, porque eu não estou conseguindo fazer muitas lives ultimamente. E aí eu falei, não, agora eu vou conversar com a Alice. E na hora que eu ia falar de você, você entrou, eu falei assim, não, então ninguém melhor do que a Alice para se apresentar, não é isso? Sim, claro. Muito obrigada pelo lugar de fala. Imagina. Agradeço muito esse espaço, essa troca que eu já imagino que já está começando a ser, né? Eu sou Alice Rodrigues, sou mãe, sou lá do Complexo do Alemão. Sou formada em publicidade e tô na área como militante, estou vindo também como co-vereadora em uma chapa coletiva, a Liga Rio 2020. E estou aqui buscando por direito da mulher preta, falando sobre o autocuidado, buscando conhecimento para poder conhecer mais o meu corpo, entender melhor o meu lugar na sociedade, o que eu posso fazer para ajudar outras mulheres pretas, faveladas também que não tem aquele encorajamento que falta só um empurrãozinho da sua irmã, a referência que precisa. E é isso. Alice, você falou um monte de coisa aí que me instigou. Antes da gente entrar efetivamente nessa situação que a gente está, né, no assunto pandemia, enfim, vamos falar um pouquinho de exclusão. Você usou uma palavra aí, você falou muito tranquilamente, mulher preta, beleza, mas favelada, você usou essa palavra, assim, que geralmente é usada de uma forma pejorativa, com uma forma ruim, as pessoas até evitam. Sim. Tanto é que evitam hoje falar favela, não é favela, é comunidade. Como é que você se vê nisso tudo? Isso para você, então, não é exclusão? Como é que você vê o uso dessas palavras? E essa coisa que você falou, tô tentando entender o meu corpo e falar para outras mulheres a respeito do corpo. Quando você se assume favelado, isso é um processo. Você mostra que você também está no processo. Nós, pessoas que vivemos à margem da sociedade, você sabe que quem está na base da pirâmide é a mulher preta, ela é a Uhum. última na escala, né, de sobrevivência da humanidade. E favelado, então, nem se fala. A favela, para quem não sabe ou desconhece, ela é um lugar de refúgio de atos de resistência, né? Foram prometidas coisas para as pessoas, que na época eram os soldados, que foram lutar pela nacionalidade em Canudos e tudo mais, e quando Uhum. voltaram para o Rio de Janeiro não tinham onde morar. E aí eles atuaram para os morros, né, da Providência ali, e aí tem todo um conceito histórico por que favela. Quando você fala comunidade, eu imagino um lugar comum, onde você é igual a mim, os seus hábitos são iguais aos meus, né? E não é isso que eu vejo. Quando você está na favela, você tem hora para entrar e você tem hora para sair. Ou você não pode circular ao redor da favela, ou a zona sul é muito longe. Então já tem aí explicitamente, geograficamente, coisas impostas pela sociedade que não é comum para todo mundo, já tem uma separação aí. E a favela, ela vai muito além do que a gente imagina, né? A gente vê nas grandes manchetes, pessoas morrendo todo o tempo inteiro, a grande violência que sempre parte, como os vilões de toda a história da favela, que são os criminais, quer dizer, eles criminalizam os favelados, os traficantes estão na favela. Uhum. Não o Uhum. cara rico que tem um jatinho que transporta a droga ou a arma, por Uhum. exemplo. Ele sempre é o senhor do Estado, o chefe de Estado, alguma coisa assim que nós julgamos superiores, né? Então, quando eu assumo que eu sou favelada,
nada mais é que um ato político, porque eu realmente sou uma favelada, sabe? E ser favelada não é ruim, eu não sou uma pessoa ruim. Eu sou uma cidadã de bem. O que tanto falam, o que é um cidadão de bem? O que eu, né? E eu sou essa pessoa, eu sou um cidadão de bem. Por que não falar que eu sou uma favelada se eu sou uma favelada? Quando eu nego a minha faveladez de criar dentro de mim, eu estou negando toda a minha história e reafirmando que eles querem que nossa imagem transpasse para as pessoas que não moram nas favelas. Perfeito. E basicamente é isso. Obrigada pela aula, Alice. É uma coisa muito interessante, por exemplo, a questão do negro, né? Aqui no Brasil a gente fala negro, mas qualquer outro lugar do mundo não se fala negro. Se fala o que você falou, preto, né? Que é o black, que é o que se fala. Sim. Inclusive, uma vez, isso eu aprendi com um homem do movimento negro que me explicou de onde vinha a origem da palavra, que vem alguma palavra que não é nigger, mas uma palavra que seja semelhante e que significa cadáver. E aí ele falou, não, a gente não gosta. Então, essa tua explicação agora sobre comunidade, que explicação e que aula você acabou de dar? Sabe? Porque realmente as pessoas têm essa coisa de falar, não vou falar favela. Você falou assim, não, eu tenho que assumir porque é o que todo mundo quer que a gente transpareça, que estamos em iguais situações, a gente não está numa situação igual. Isso é muito legal, eu acho que o teu raciocínio está corretíssimo e eu compartilho dele agora, entendendo melhor o que você estava querendo dizer. Com relação a isso, e outra coisa que eu queria falar aqui, que eu vim, enquanto você estava falando, eu falei assim, cara, eu preciso falar isso. As pessoas nunca tiveram, porque desde 17 anos eu comecei a trabalhar, então comecei a dar aula em favela. Eu sempre falava comunidade, agora eu vou falar favela, viu? Comecei a dar aula em favela aos 17 anos. E depois, com a questão do jornalismo, repórter na rua, né, subindo morro, entrando na favela e tal. Então, eu conheço, entre aspas, bem o que é uma favela. E aí, quando eu ouço alguém falar alguma coisa de que quem mora na favela, fala assim, olha só, se todo mundo que morasse na favela fosse ruim, você já entrou na Rocinha? Que a Rocinha é assim, a Rocinha não é aquela casca que você vê. A Rocinha são verdadeiros vales. Você tá assim entrando numa rua e você entra numa ruelazinha, daqui a pouco você dá de cara com um vale com várias casas. Então, se só a Rocinha descesse para tomar conta, se fosse todo mundo bandido ali, cara, não ia ter para ninguém, não ia ter polícia, não ia ter para ninguém. Então, assim, a maioria das pessoas que mora na favela é gente de bem, sim, como você está falando. E aí eu queria que você dissesse como é que está nessa situação de pandemia. Você fala da mulher negra, é a base, sim, porque a mulher já é frágil dentro da nossa sociedade. Quanto mais uma mulher negra, que aí vem ainda com essa questão. Então, concordo com você também. Como é que está a situação? A gente sabe que nesse momento de confinamento, o poder público que já não chegava, chega menos ainda por conta dessa questão toda. A gente sabe, a gente não tem estatísticas ainda, mas a gente sabe que a violência doméstica aumentou, a gente já tem notícias disso. Como é que está sendo isso dentro da favela, mais precisamente no Alemão? Cara, esse momento de pandemia, na verdade, ele está sendo muito intenso para todo mundo, né? E aí você se coloca no lugar do favelado. Se você que já tem algum dinheiro guardado no banco, seja R$ 50, R$ 100, você já fica com medo do que pode ser o amanhã. Imagine quem não tem nada e tem um monte de dívida e que precisa alimentar um monte de gente na família, sabe? A realidade na favela é que não existe estrutura básica mínima para ninguém sobreviver. Você tem o esgoto a céu aberto, você tem as casas que tem as paredes infiltradas, que tem goteira, que não tem alimentação regular, né? Tipo, falta sim arroz e feijão, isso é uma realidade. A gente acaba romantizando muito quando a gente acha que só as pessoas que passam fome estão lá no sertão ou na África, sem olhar o amiguinho do bairro do lado ou do seu próprio bairro, né? Então, quando a pandemia chega, ela, na verdade, eu acho que ela deixa as máscaras cair, né? Principalmente do sistema político. A prefeitura não faz o trabalho que tem que fazer, o governo não faz o trabalho que tem que fazer, o Estado não faz o trabalho que tem que fazer, e a sorte de alguns moradores que acabam sendo os privilegiados por terem assistência de outras instituições sociais, é que essa galera está conseguindo, ainda assim consegue cesta básica, doação de
de produtos de limpeza, porque a gente fala muito de pandemia e aí tem aquela lista de coisas do que deve ser feito e de como fazer. As favelas, elas sofreram, principalmente no Alemão também, no início da pandemia, uma falta de água. Ficaram mais de 15 dias sem água. E o critério básico para você combater o vírus era lavar a mão com sabão, sabe? Não tinha água, como é que você ia lavar? E aí tem o drama familiar, né? Que é todo mundo em casa, as crianças em casa, os pais em casa, a mãe que precisa ser mãe, dona de casa, e professora que não consegue lidar porque não tem um celular que consiga entrar na plataforma de estudo, não tem internet, não tem dinheiro para poder comprar um pré-pago. E aí as crianças também ficam em casa sem ter o que fazer, ociosas, cheias de energia para gastar, com fome e sem nenhum tipo de entretenimento. Eu conheço algumas instituições de creches que fazem um trabalho lindo, que é fomentando a leitura. Elas distribuem, junto à cesta básica, um livro para as crianças poderem ter o que fazer em casa. Mas assim, na pandemia, quando você vê a favela, você vê esse senso de comunidade, que tanto falam que é a comunidade, porque é todo mundo, cada um por si, entendeu? E é cada um por si não, todos juntos, ninguém largando a mão de ninguém. Mas isso na favela, todo mundo tentando se ajudar, a vizinha do lado doando 1 quilo de açúcar, a vizinha do outro doando 1 quilo de feijão, o outro óleo. E aí agora, quando a gente começa a enfraquecer o sistema de pandemia, né, que tem empresas que estão voltando a trabalhar normalmente, o comércio está voltando normalmente, você tem o drama da família das mães, que na maioria são subordinadas, né, a trabalhos como serviços gerais, são domésticas e não tem com quem deixar as crianças. Então é outro caos, porque elas estão desempregadas e não tem de onde tirar dinheiro, ou a cesta básica, porque nos colégios da prefeitura não foi distribuído. Falou-se em dar R$ 100 para as crianças de creche, e aí só deu o primeiro mês, tipo, R$ 100 para cuidar de uma criança. É algo que, cara, como é que você faz? E aí tá aquele caos instalado, porque o que move a cidade é o dinheiro, né? As coisas são urgentes. Falta muita coisa mínima. Tipo arroz, feijão e água potável, sabe? As famílias estão preocupadas em como é que elas vão beber água. E aí tem os outros fatores que atravessam, que é a escola, que era uma estrutura onde mantinha as crianças seguras, onde alimentavam as crianças, que a refeição que a escola dá, às vezes ela é a única da criança o dia inteiro, né? Então, como é que a gente pensa políticas públicas que de fato abrange essas pessoas, que de fato vai acolher essas pessoas? Eu não sei, porque agora, nesse momento que a gente devia ver, a gente não está vendo em nada. No estado que a gente chegou, no ponto que a gente chegou, é um desafio, não é, Alice? Eu fico imaginando aqui, eu entendo exatamente o que você está falando. Quer dizer, se a mãe sai para ganhar dinheiro, porque as coisas estão voltando, as crianças ficam na rua. E aí, claro que elas ficam vulneráveis a uma série de atividades que rolam na favela, por ser um espaço que não é dominado que não é ocupado, dominado é horrível, que não é ocupado pelo poder público. Então, ele é um espaço em que ocorrem coisas e as crianças ficam vulneráveis a essas coisas ilegais, a essa, como é que se diz? A esse assédio que elas sofrem. Mas se a mãe fica em casa, ela não tem dinheiro para comprar comida para o seu filho, que está em casa, que não tem acesso ao entretenimento, como você falou, da tecnologia, né, de estar acessando a internet, de estar visitando lugares, de estar ali em outros mundos, vamos dizer assim, e que ainda está com fome porque contava com a escola como um lugar também para se alimentar. É uma situação que, e assim, é incrível você falar isso, porque você fala também de um processo de humanização muito grande que ocorre, que é próprio da favela, que é exatamente as pessoas se ajudando. O que aqui no asfalto as pessoas, né, eu estou falando asfalto porque era assim que os meus alunos falavam, eu acho que é assim que vocês falam, que aqui no asfalto as pessoas se acham muito humanizadas, mas são capazes de passar pelas outras com fome na rua. Não estou generalizando, mas né, eu acho que todo mundo que está me assistindo entende. E não senti nada, não senti nenhum tipo de empatia, muito pelo contrário. Você sabe uma coisa, Alice, que eu reparei? Eu moro aqui em Copacabana,
no início lá da pandemia, quando ainda não era obrigatório máscara, a gente ainda estava engatinhando nisso aí, e eu lembro que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Tinha um homem negro no calçadão, e um casal de brancos, e aí quando esse homem passou, o casal se afastou, tipo assim, ele tem o coronavírus, ele tá com a Covid. E quando eu passei, aí o cara passou, esse casal voltou para a rota. E eu passei no mesmo lugar que o homem negro tinha passado e eles não se afastaram. Eu falei assim, então a minha cara é de quem não tem a Covid. E a gente vai observando assim, se você tiver uma percepção maior e conseguir, né, observar certas nuances, você vai vendo ali o preconceito, que é algo que machuca muito, né? O preconceito, ele na verdade é um câncer, né? Que está instalado na nossa sociedade. Não adianta, você pode ser rico, você pode ser conhecido, você pode ser não, mas assim, a cor da sua pele sempre vai gritar mais alto. É a cor da sua pele que vai fazer o banco do lado do ônibus ficar vazio, é a cor da sua pele que vai fazer as pessoas atravessar a rua para não ter que passar do seu lado. Achando o quê? Que a gente tem doenças, sabe? É o meu cabelo, que é o meu cabelo que é sujo, é o meu corpo, que é o meu corpo que é feio, que é exagerado, que é exótico, é o homem negro, que é ladrão, que é o bêbado, que é tudo que é de ruim, né? E aí quando você vê, assim, você tem nitidamente um desenho da sociedade onde o preto é o vilão e o pobre, e o rico está sempre nos lugares de poder, os lugares mais privilegiados até da cidade. Isso aí eu não preciso nem dizer, você mora em Copacabana, provavelmente você vê muito mais pessoas brancas do que negras, pessoas mais brancas frequentando os bares, passeando na rua despreocupadamente, sei lá, no shopping, você vai ver as pessoas mais brancas utilizando o lazer, porque o preto ele não tem o poder de lazer, ele não pode. Isso era uma discussão que a gente tinha até na minha faculdade, porque eu era bolsista e eu tinha mais um amigo bolsista, e nós éramos assim, um dos poucos da faculdade e os professores cobravam muito da gente. Eu lembro que a gente conseguiu uma vaga no Rock in Rio, a gente ia fazer um trabalho sobre o Rock in Rio e o meu professor não quis anular a nossa prova. Mas foi aquela frase assim que ele falou, pô, vocês já são bolsistas e vocês precisam correr atrás da nota de vocês. E aí a gente entrou numa discussão do tipo assim, só porque a gente é preto e não pode esse valor de R$ 1.500 da faculdade, a gente também não pode ter lazer. Assim, isso, a gente não pode nada que é bom, porque é lugar do branco fazer isso, sabe? E quando você traz o racismo, você vê que é proposital todo esse desleixo nas periferias. Nas periferias são as grandes populações negras. E isso é do mundo inteiro. E é nas periferias que a pobreza é mais escancarada. Que os privilégios todos de qualquer coisa boa que tem na cidade, de grandes eventos, de lugares mais habitados, né, como os centros, não é o lugar do preto. E eles fazem de tudo para que o preto não esteja ali. Tem um lugar muito nítido para todo mundo, que é o lugar do preto, que é servindo, né, outra pessoa. Nada contra esse tipo de trabalho, realmente. Mas quando você acha que é superior a uma pessoa, esse é o problema, sabe? E essas pessoas são as pessoas negras, superiores de tudo. Então, isso também é uma motivação para que eu entre na política. Esse ano eu tô vindo na Liga através dessa oferta, né, dessa proposta de realizar novas políticas através do coletivo. Sou eu e mais 6 pessoas, formamos uma chapa de 7 pessoas no mandato coletivo pelo PSB. E são pessoas de vários lugares da cidade. Tem a Kelly da Mangueira, tem a Jana de Cordovil, o Pedro de Anchieta, que também que mora em Copacabana atualmente, e outras pessoas da Zona Sul. E esse vai e vem de pessoas, de histórias, de movimentos sociais é o que está fortalecendo a gente. Então eu acredito mais ainda que o meu lugar de mulher preta é também na política. Por que não? E esse lugar é sempre muito negado. Você vê que, tipo, na Câmara dos Vereadores, na Alerj, não tem quase nenhuma mulher preta, não tem homens pretos também, a maioria é branco. E aí você revê de novo a reprodução da pirâmide que sustenta o mundo, né? Os brancos, mulheres brancas, homens pretos e mulher preta. Isso é todos os espaços. E se eu puder estar ocupando esse espaço
para que outras mulheres pretas também se sintam confortáveis e encorajadas a ocupar esse espaço, para a gente se representar, então o caminho é esse, sabe? Eu vou defender isso até não poder mais, porque antes de tudo eu sou. Então eu quero políticas que me agregam, eu quero uma cidade que me sinta confortável. Eu nasci aqui e quando eu vou na Zona Sul parece que eu não sou daqui, sabe? Parece que eu sou turista do meu próprio lugar. E eu não quero mais isso, sabe? Eu não quero ter que entrar na loja e sentir que tem uma atendente, um gerente, um segurança me perseguindo, sabe? Falando no radinho pra me intimidar. Eu não quero mais isso. E eu já passei por isso e conheço várias histórias de outros negros que passaram por isso. E aquela história, e essa história se repete sempre, sabe? Eu fico me perguntando até quando? Até quando isso vai ser o nosso normal, sabe? Nosso lugar de não aparecer, da gente não vestir as roupas que a gente quiser, de não usar o cabelo que a gente quiser, de não ser o que a gente quiser, de não ouvir a música que eu quiser. Até quando isso vai ser normal, sabe? Que isso não é normal, na verdade, né? Olha, eu tô achando ótimo você falar dessas histórias e você até citar uma história na prática mesmo, a questão do shopping. Porque eu escuto muita gente de classe média falar assim, as pessoas ficam falando, exageram também. Não existe mais esse preconceito. Isso aí ficou... Eu falei, gente, vocês têm... Eu não sei quantos anos você tem, mas tinha uma série antigamente chamada Além da Imaginação. E aí, num dos episódios, era um cara extremamente contra judeu, né? Enfim, muito preconceituoso. E aí, nesse Além da Imaginação, alarme que tocou. Meu alarme que tocou. E aí ocorriam exatamente coisas que você não podia imaginar. E nessa o cara, de repente, ele tá num bar super preconceituoso, não sei o que, aí não sei o que acontece, que ele vai parar em outra dimensão, e nessa outra dimensão ele é um judeu. E um judeu na época da Segunda Guerra, e aí ele é perseguido. E olha, eu vou te falar, é um barato, porque você vê um personagem que era preconceituoso encarnar exatamente no objeto do preconceito dele, e aí as coisas que ele passa a sofrer e como é que ele sai daquela situação. Então, assim, é muito fácil para as pessoas acharem, não, a gente está numa era de tecnologia, de modernidade, se fala tanto nessa questão, poxa, não é preciso mais falar sobre isso, porque preconceito não ocorre mais, e é muito interessante, a gente tem que ouvir, você começou a nossa conversa falando assim, muito obrigada por me dar esse lugar para falar, e eu acho isso, eu acho que você tem que falar, eu quero te ouvir muito mais do que falar, porque eu acho que as pessoas precisam escutar, sabe? Quanto mais canais a gente dispuser para as pessoas escutarem, melhor, porque dá a impressão que tudo não passa de uma grande campanha, de uma grande falácia, e que isso de fato não ocorre. Então, eu queria ouvir mais você a esse respeito. Nesse momento de pandemia, as coisas estão muito piores para a mulher negra e favelada. Sim, não, total. A gente está muito acostumado a ver uma representatividade da fala do racismo como algo muito romântico e onde o branco é o salvador da pátria. A gente tem vários exemplos em novelas, né, populares, eu acho que vou botar assim em massa, onde a questão do negro é romantizada e é boa só quando um branco, sei lá, adota uma criança negra, ou ele passa na pele porque tem um namorado negro. E aí a história sempre é narrada pelo olhar do branco, isso é legitimada pelo olhar do branco. Quantas pessoas que têm o potencial mil de ser engenheiro, de ser até garçom, de ser chefe de cozinha, de ser qualquer coisa na vida, não tem oportunidade por causa da cor da sua pele. Mas que essas pessoas que não dão oportunidade, que não contrata, que não chama para estar junto, que não entende a luta das mulheres trans, principalmente das mulheres trans negras, que também fazem parte da nossa luta, falam na internet que não existe racismo, isso é mimimi e tudo mais, eles só estão reafirmando o racismo. E é esse tipo de pessoa que a gente tem que chamar para dialogar, sabe? Pô, vai tentar entender realmente a história do Brasil, por exemplo, quem é que sustentou, quem é que construiu esses castelos, sabe? Eu escuto muito Racionais MCs e eu sempre indico para todo mundo, escuta a letra, leia só a letra, não precisa nem escutar. Mas leia que você vai ter um banho de informação histórica de quem é os pretos favelados,
quem são os pretos da periferia, que a gente também tem o mesmo sonho, a gente quer crescer num lugar bom e feliz, sabe? Eu quero estar no paraíso verde com as florestas bonitas, com os passarinhos cantando, sabe? Por que que só as mulheres brancas podem estar nesse lugar, que elas que conversam com passarinhos são a donzela dos filmes, sabe? Eu tô cansada de ver, cara, essas histórias que eu não me sinto agregada, e isso não vou normalizar mais. A minha luta também é para que as mulheres consigam se ver, para elas também terem força de vontade de produzir seus próprios conteúdos. Eu conheço algumas diretoras de cinema negras, e esse é o nosso debate e emblema, porque a gente não tem espaço de mercado, em mercado nenhum, mas a gente precisa falar mais. E aí, quando a gente começa a falar mais, a gente também é boicotado, né, pelo sistema, porque nós passamos a ser arrogantes, as vendidas, enfim, várias coisas que são pejorativamente negativas para poder minimizar o nosso discurso, sabe? E isso você vê em todo lugar. Incrivelmente, mas é em todo lugar. É no hospital, na UPA, é no shopping center, é no banco, é na farmácia, isso é em todo lugar. E até quando, sabe? E aí, principalmente... Sabe uma coisa, é uma loucura, assim, vou te dar um exemplo de uma coisa que ocorreu comigo. Eu estava fazendo pós-graduação e aí numa aula a gente estava falando sobre essa questão do negro e blá, blá, blá. E aí um cara vira e fala assim... Ah, mas eu não tenho... Cara, assim, é surreal, mas aconteceu. Eu não tenho dívida nenhuma com os negros. Eu nem era nascido na época da escravidão. Olha, eu vou te falar, foi uma coisa tão absurda que a turma inteira, a gente só se olhou assim, a gente não tinha resposta assim de pronto, porque o choque era tão grande de ver um cara que chegou até um nível de pós, tá? Eu não estou falando de graduação, estou falando de pós-graduação, né, de especialização, uma pessoa dizendo isso, sabe, que não tem a mínima noção de como esse país foi construído. Você falou, eu lembrei porque você falou essa questão dos palácios e tal, que se ele anda em ruas, se ele tem qualquer tipo de benefício na sociedade que ele vive, a sociedade foi construída com suor e com sangue negros. E como que uma pessoa pode chegar a um nível de especialização sem a menor noção de onde está? Como dizia uma professora que eu tive em jornalismo, é a criatura alienada, alienante e alienígena, porque, assim, não, cara, é muito absurdo. Assustador, né? E eu fico imaginando assim... por favor. A questão, eu acho que o maior exemplo que eu posso trazer é a questão das cotas, né? Todo mundo acha que a gente só quer uma regalia para poder entrar na universidade. Só que o caso é que a gente precisa de uma reparação histórica. Vocês brancos, vocês estão muito mais na frente. A sua próxima geração da sua família vai estar muito mais na frente do que a minha próxima geração, por exemplo. E eu não quero que o branco seja meu escravo, como a gente foi de vocês. Não é isso. Não quero mais violência. Eu também quero ter as mesmas oportunidades, o mesmo privilégio de poder ter uma família estruturada, sabe? Eu quero ter a prima médica, eu quero ter outro primo advogado, sabe? Por que não? Por que isso não pode ser normal na minha família também? E para isso acontecer, a gente precisa entrar nesse sistema através de uma justiça, que é através da reparação histórica. Quem está na frente, infelizmente, não somos nós. Poderíamos estar mais iguais? Poderíamos. Mas é por causa desse tipo de comentário que essa reforma, né, que chega a ser uma reforma política, porque ela é muito nova. A gente ainda nem colheu os bons frutos das cotas, porque a gente também tem um grande problema, que a gente não tem terra para morar, foi sempre nos negado. O lugar para morar nos tiraram da África, trouxeram para o país. E numa época determinada, né, da nossa história, nós não podemos conseguir as terras através da política pública, e enquanto italianos, franceses poderiam ter para poder produzir, né, para o país crescer. Então, cara, a gente está muito atrás, a gente precisa do mínimo. E o mínimo que a gente pode conseguir é educação. Através da educação que a gente vai conseguir reparar essa dívida histórica, porque isso é uma dívida, e precisam estudar mais. Eu fico extremamente assustada quando pessoas, como você falou, que eu já escutei de outras pessoas presencialmente,
que são doutoras, que são pós-graduadas, que são isso, que são aquilo, que ainda assim não conseguem entender, não conseguem ter um mínimo de empatia. E, pô, educação, né? Se diz tanto educado e não sabe o mínimo, é muito assustador. É muito, muito, muito assustador. A B Perpétuo e a Beatriz estão dizendo, estão concordando aí com você, viu, Alice? Qual foi a cena que mais te chocou? Porque a gente está em confinados, então eu vou puxar agora, porque a gente está entrando, querendo entrar na reta final. Eu nunca deixo a gente fazer 1 hora, porque eu tenho medo do Instagram derrubar. Claro. Se ele derruba, você não consegue salvar, né? Exatamente. Já aconteceu comigo algumas vezes. Porque o papo é muito bom, aí vai fluindo, e 1 hora passa assim, Sim. né? Qual foi a coisa assim que mais te chocou? Enfim, a situação que mais te chocou? Aí a gente está falando mesmo de alemão, bem do que você respira do teu dia a dia. Desde que essa pandemia começou, qual foi a situação que mais te chocou? Cara, teve algumas situações, pensando na favela, né? Primeiro foi o desleixo que a gente teve do Estado e da Prefeitura em atender as famílias, principalmente das crianças que eram matriculadas nos colégios. Teve instituições como Papo Reto, o Gabinete de Crise do Alemão atendeu muito mais, foi muito mais complementado que o próprio Estado. Isso me chocou, demais. A gente está falando de uma cesta básica que, enfim, não atendia um núcleo familiar que eles têm cadastrado lá através da matrícula da criança no colégio, né? E a segunda, que mesmo assim, durante toda a pandemia, teve operações policiais no Alemão, sabe? Durante a pandemia. E aí eu fiquei extremamente chocada porque não importa em qual época do mundo que a gente esteja vivendo, porque isso é uma colisão global, eles ainda querem matar pessoas pretas e pobres faveladas que estão preocupadas se vai pegar o vírus ou não, se já pegou o vírus ou não, se a sua avó, sua mãe tá com o vírus ou não, sabe? Então é mesmo a violência, assim, a violência que continuou sendo propagada de formas diferentes e de novas formas, mas que foi propagada, sabe? Uhum. Você falou agora em operação, se falava muito, uma das épocas que eu estava entrando em operação, a gente entrava, o carro da imprensa entrava atrás do carro da polícia, e eles sempre falavam isso, numa época, a gente tem que evitar fazer operação, na verdade a imprensa falava muito isso, né? Fazer operação no momento de, por exemplo, entrada e saída de escola, horário escolar e uma série de coisas. Quer dizer, nesse momento que está todo mundo em casa, ou que pelo menos deveria estar, né? Eu sei que muitas famílias não conseguem estar porque precisam, como você falou, precisam comer, precisam ir para a rua tentar conseguir qualquer tipo de trabalho. Mas, enfim, uma operação policial nesse momento com todo mundo em casa, com crianças, como você falou, realmente é algo assustador. E das coisas bonitas, Alice, porque eu não quero ficar também focando só nas coisas ruins, vamos falar das coisas bonitas. Das coisas bonitas, uma, por exemplo, que você me falou, é essa questão da solidariedade, aí, das pessoas, umas doando para as outras, para quem tem fome. Pedro acabou de entrar, beijo, Pedro. Pedro Geronimic, Pedro do livro. Pedro! Bom ter você nesse papo aqui com a gente. Estou adorando conversar com a Alice, viu? E então, Alice, qual foi a coisa mais bonita assim que você viu? Ou as atitudes mais bonitas durante essa pandemia na comunidade? Na comunidade eu vi... Favela. Na comunidade. Eu já ia reproduzir também, né? A gente acaba normalizando algumas Mas falas. fica um, né? Não, isso é horrível. Para mudar, mas a gente vai... Não, isso é horrível. Lá na favela, cara, eu acho que uma das grandes potências que a gente passou a prestar atenção é as redes sociais. Tem um movimento novo que surgiu pós-pandemia, que eu comecei a ver agora pós-pandemia, que é o Digital Favela. Então, isso eu já acho que é algo muito potente. Que é uma galera que está pensando em influenciar e empreender os influenciadores favelados, né? Porque existem muitas pessoas que têm vários seguidores, que têm vários engajamentos sociais que não são capitalizados, né?
Então essa galera está se juntando para poder influenciar realmente os influenciadores que são favelados. Então isso eu já vejo algo como positivo. A gente também tentando se reinventar. Na favela, várias pessoas estão começando a empreender, porque esse momento foi um momento em que afetou todo mundo e a criatividade que a gente tem contou a nosso favor. Então eu fico muito feliz assim, quando eu escuto amigas, quando eu vejo vizinhos que abriram um novo negócio, que está engajando, que está buscando conhecer, que está estudando sobre marketing digital, por exemplo. Eu vejo que isso é uma atmosfera que a gente pode ganhar espaço porque a gente pode se ajudar, pode ser uma rede que não precisa de outras pessoas, não precisa de empresas de fora para poder potencializar o que já tem dentro. Então isso é algo que eu fico muito feliz, que a favela esteja com um olhar mais tecnológico, que não é brincadeira, tem muitas pessoas que ganham rios de dinheiro à custa do like dessas favelados, que estão influenciando pessoas que nem moram aqui no país, que moram, sei lá, em outro estado também. Então, essa potência voltada para dentro, eu vejo que foi potencializado através da pandemia também, sabe? Todo mundo com o celular na mão, quem tinha o privilégio e a oportunidade de ter internet e um celular bom. Então, isso para mim eu acho que é um momento de reinventar mesmo, é um novo momento que está todo mundo tentando entender melhor para poder se adequar, né? Para não morrer de fome. Perfeito. A B Perpétuo está falando assim, as verdadeiras fênix. E eu vou pegar esse gancho para te fazer uma pergunta. Não é fácil. E eu vou te falar assim, aí, lugar de fala de mulher, né? A gente... Foi muito difícil. E agora, com esses movimentos, vendo tantas mulheres falarem, eu vejo, caramba, eu passei... Saúde. Eu passei por tal situação... E, poxa, ali realmente eu sofri assédio ali, eu não sabe, porque assim, a gente não sabe, né? A gente não se dá conta de tanto assédio enquanto mulher que a gente sofre. Fala assim, caramba, naquele dia, aquele meu colega de trabalho, ou aquele meu vizinho, ou enfim, aquele cara na rua falou um negócio e caramba, aquilo eu me senti constrangida, aquilo foi ruim. Eu escrevi um livro, até estava vendo essa questão de infanto-juvenil, mas é um livro já para adolescentes, e que exatamente eu retrato isso, porque é muito louco, assim, pelo menos comigo foi, com você deve ter sido pior ainda, por questões que nós já falamos, mas assim, de um dia para o outro você está na rua, passando de short, e aí você escuta um negócio que você sequer entende o que aquilo quer dizer, de tamanha violência, de palavrões, de uma sexualidade, sabe, ruim, de uma coisa patológica, e que a gente escuta e a gente fala assim, caramba, o que aquele cara tava falando para mim? O que é aquilo? Então, a gente não se dá conta. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque você é uma mulher muito poderosa. Eu também descobri que empoderada, porque empoderada, a gente que dá poder, eu não tenho que te dar poder, você tem o seu poder, né? A Perpétua está falando alguma coisa fora as grandes chefias, exatamente. Então, como é que você construiu isso? Como é que foi a tua educação? O que você passou para chegar nessa fênix maravilhosa que abre as asas e fala assim, cara, saí das cinzas e ninguém vem me jogar mais fogo. Cara, isso é um ponto que realmente é muito difícil, até porque é difícil admitir, né, algumas situações ruins que a gente passa e que a gente não quer admitir para ninguém. Na verdade, isso também foi uma construção, assim, eu precisei entender que o meu corpo era visto como um objeto sexual, que não poderia nada ir mais além do que sexo, do que só sexo ou de qualquer coisa que seja singular a servir. Então, quando eu comecei a estudar muito sobre a questão da mulher preta, da sexualidade, da solidão da mulher preta, da autoestima da mulher preta. E aí eu fui reconhecendo, sabe, as dores das minhas irmãs, porque fala-se muito isso, mulher passando shortinho e tudo mais. Só que aí você vai na favela, você tem mulher preta magra, que não está no padrão de beleza que é imposto pela sociedade, você vê mulher preta velha real, porque a gente fala velho, mas que são as pessoas, né, que tá mais de idade, que tem lá os 60 e poucos anos,
seus 50 e poucos anos, que está toda ativa, mas se sente menosprezado por toda a sociedade, porque o seu corpo também não é padrão nenhum de beleza, pelo contrário, é o corpo que vai forrar a sua cama, que vai lavar a sua louça, vai fazer a sua comida. É esse padrão que a gente vê. Das mulheres negras LGBTs, que aí elas não entram em vários outros grupos, né? Nem o de padrão de beleza, nem o padrão sexual da sociedade, e muito menos nos padrões que existem dentro dos grupos LGBTs. Mas isso eu não posso falar muito porque eu não sou, então eu acho que eu te convido a convidar uma pessoa LGBT negra para poder falar melhor sobre isso. E aí tem a mulher negra que acaba estar dentro daquele padrão que foi vendido, né, através das bundas mulatas do Rio de Janeiro, que está ali pronta para poder servir qualquer homem que quiser abusar e usar do seu corpo. Então isso é um processo muito doloroso, porque você vai se vendo, você vai vendo a sua história, você vai reconhecendo vários tipos de violência que você sofreu, que às vezes você identifica, mas que você tipo aquela fala, pô, vou ter que aturar o cara que me bate, porque se eu não aturar, ele vai me mandar embora, eu não tenho como comer. Então você acaba aceitando vários tipos de coisas que te ferem, que te violentam, mas porque você acha que não tem escapatória. E a gente tem escapatória, é através da educação. Quanto mais você sabe, mais você não vai querer reproduzir, e menos você vai aceitar. Então, a minha virada foi realmente eu focar no meu corpo, eu me olhar no espelho e amar o meu cabelo, amar o meu corpo do jeito que ele é, amar as minhas fases, porque hora eu tô magra, hora eu tô gorda, hora eu tô qualquer coisa, eu tenho que amar o meu corpo do jeito que ele é, e sem se preocupar com o que os outros vão achar, se eu vou estar gostosa, se eu não vou estar gostosa. Por que eu não posso ser inteligente e pensar política e não ser a pessoa que ela vai ficar com todos os caras e por isso ela vai conseguir o que ela quiser? Não, eu quero ser alguém normal, sabe? Eu quero ser uma mulher que eu me sinto que eu sou, uma mulher de respeito. E é isso. Perfeito. Agora, se teve alguém, a B Perpétuo tá batendo palmas aqui e concordando com você, muito bacana a tua participação. É maravilhosa. É tua seguidora? Ela é minha sogra. Sogrona aí na área. Sogra. Que bom, né? Que bom. Pô, você sabe que eu me perdi agora, menina? Ia te fazer a pergunta, falei assim, cara, era isso que eu queria perguntar para ela. Não, era isso. Lembrei. Que pessoa que marcou a tua educação? Porque alguém te marcou nessa. Você fala muito em educação e eu concordo com você em gênero, número e grau, porque eu trabalho com educação, eu tenho um programa que é único no mundo, que eu criei, eu idealizei, porque, como eu te falei, eu comecei a dar aula com 17 anos, então eu sou professora e sou jornalista também, sou escritora. Enfim, eu sou fã da educação, faço mestrado em educação, então assim, eu sou até suspeita para falar. Alguém na sua vida te marcou nesse sentido? Como é que foi essa descoberta? Como é que veio isso para você? Foi, sei lá, um livro que você leu? O que te estimulou a chegar no espelho, como você fala para mim? Daniela, eu cheguei no espelho e eu comecei a olhar o meu corpo e aceitar o meu corpo e a proteger, e a ter essa vontade de proteger o meu corpo, de me proteger. Quem te marcou nessa história, nessa trajetória? Eu tenho as minhas referências, elas vêm muito da minha base, sabe? Eu respeito muito a história da minha bisavó, que veio de Minas Gerais. Foi morar lá no alto do Complexo do Alemão, foi uma das primeiras favelas a povoar, uma das primeiras famílias a povoar o Complexo do Alemão. A minha bisa, que deu continuidade, a minha avó, que deu continuidade a toda a força e a questão, né, da mulher guerreira, que ela também trouxe, perdendo seu marido novo e tudo mais. Então, as mulheres que me fomentam são as minhas antepassadas, sabe? É por elas. Eu tenho a missão de dar continuidade e não reproduzir o que elas já sofreram, sabe? Se eu tenho a oportunidade de não apanhar do seu esposo, eu vou ficar com alguém que me respeite, sabe? Eu não vou querer menos que isso, porque a minha avó quase morreu por causa de feminicídio. Então, as minhas primeiras referências vêm de casa. E depois vem Conceição Evaristo, vem Chimamanda, vem de Jamila Ribeiro, que eu acho que são mulheres que estão aí, que elas conseguiram chegar em algum ponto que elas conseguem falar com outras mulheres negras. Elas me ajudam pra caramba.
Então eu tenho a referência de base e tenho a referência do que eu quero ser lá fora. E são essas mulheres. Perfeita, maravilhosa. Só referência forte. Que família de mulheres fortes, hein? Você falou agora da sua avó, me arrepiei inteira. Imagino a barra que não foi para sua mãe e como não foi a Pra sua minha criação. mãe, nossa, nem fala assim. A história da minha mãe é a que também me mantém em pé, por ela que eu tô viva. Então, assim, todo respeito a todo mundo que veio antes de mim, eu quero aprender com elas. Elas são a minha referência e elas que estão comigo sempre, sabe? Elas são minha estrutura e eu não quero perder jamais esse elo. Eu comecei a fazer essa live, essa série de lives chamada Confinados, Alice, porque muita gente vinha para mim falando: eu tô tão deprimida, eu tô tão deprimido, e poxa, eu vejo todo mundo feliz. Eu sempre falo isso em toda live, Sim. porque assim, é raro uma pessoa assistir tudo. Se bem que tem gente que fala: tô maratonando as suas lives. Isso é muito legal, eu adoro ouvir isso, mas assim, para quem não assistiu ainda, e aí eu queria que você tem que ter, tudo bem que você tem uma história legal, você tem mulheres muito fortes, mas isso não faz com que você não tenha as suas fraquezas. Todos nós temos, somos Claro. humanos. O que que você Bom, faz? Porque tem muita gente se sentindo fraca agora por conta da pandemia. Tô isolada, tô sofrendo isso e isso em casa, enfim. A gente sabe que os casos de depressão estão aumentando, o consumo de remédios, o consumo de bebidas alcoólicas. E aí é sim, preciso ouvir pessoas fortes, que isso não quer dizer que não tenha momentos de fraqueza, como eu já falei, e que tem um certo malabarismo, esse malabarismo de vida, de força, de fibra, que infelizmente, você teve que desenvolver por conta de tantas coisas que você passou e que você ainda passa. E aí, nesse sentido, eu queria que você dissesse o que você faz, do que você lança a mão, o que você pensa, quais são as suas inspirações no momento que você se sente fraco, que você se sente para baixo, que a depressão chega na tua porta e fala: opa, sim. tô aqui. O que você Tô teria a aqui, dizer para né? essas pessoas, Alice? Cara, eu vou falar o que eu faço, porque tem dias, são dias e dias, né? Eu sempre costumo falar que são dias e dias. É muita pressão que vem de fora, é muita responsabilidade, é muita corresponsabilidade. Eu em casa, tentando fazer aquele malabarismo de mãe, dona de casa e política. O que eu tenho feito bastante é parar, tipo, 10 minutos do meu dia e respirar fundo e contar minha respiração. Tem pessoas que chamam de meditação, eu chamo que é o meu reencontro comigo mesma, sabe? Eu tô me situando, eu tô viva, tô aqui. E tô me permitindo também, eu tô arriscando, tô me permitindo sentir. Tem dias que parece que tá dando tudo errado, tem dias que tudo que eu faço fomenta algo que é mais errado ainda, que causa mais confusão, só que aí eu também me permito me perdoar, eu me permito pedir perdão para as pessoas que eu magoei. Então eu estou me permitindo, eu estou tentando ser corajosa e enfrentando as minhas dores. Mas não é fácil. Então, o melhor conselho que eu posso dar para qualquer pessoa é tenta se conectar consigo mesmo. Que a gente sabe, a gente tem intuição, nós mulheres deusas, a gente sabe, tem a sabedoria dentro da gente, e só falta a gente se conectar mesmo, sabe? Conta de 1 até 10, respira fundo, conta de 1 até 10, respira fundo, e vai indo. E, cara, no momento em que você se aceita e se permite, o mundo é o limite, assim, real. Você vai percorrer o mundo inteiro, você vai conhecer pessoas novas, vai chegar a projetos novos, só basta a gente querer. E esse faltar querer, a gente às vezes está pedindo a aprovação de outra pessoa que está de fora, né? Que está ali julgando a gente o tempo todo. Mas falta o querer da gente mesma, sabe? A aprovação da gente mesma. E isso que é o difícil, a gente chegar nesse nível. Então aquele exercício diário, todo dia respirar fundo, pensar e falar: pô, eu tô feliz? Qual é o meu propósito nisso, sabe? E aí eu vou caminhando. É isso que eu tenho feito e isso tem gerado bons frutos. Ai, que Pro meu maravilha. A tua crescimento, sogra. nem é a tu- físico, nem pessoal, não. É crescimento. Eu tô me sentindo crescer, sabe? Amadurecer e Isso é aprendendo com outras pessoas maravilhoso. também. Isso é lindo, isso é lindo. A tua sogra falou um dia de cada vez.
silencia e ouça. E eu acho que você está falando desde o início para a gente dessa questão de se acolher, de se abraçar. Sim. Você falou agora de relaxar, mas você falou o tempo inteiro de se acolher. Acolher teu corpo, acolher tua cor, acolher de onde você vem, é se amar, de onde real. você vem. É um exercício diário, né, Alice? Porque tem o mundo inteiro dizendo que você tem uma gordurinha ali, que tá surgindo uma rugazinha não sei aonde. Você vê o Brasil é o país em que é mais consumido produto cosmético. Os produtos cosméticos são muito consumidos aqui. O nível o número de cirurgias plásticas. Então, que mulher é essa brasileira e que mulher é essa negra, favelada e brasileira? Então, assim, o teu lugar de fala, as coisas que você contou aqui pra gente, a forma como a tua sogra bem falou, acho que foi a tua sogra que falou, Fênix, porque eu tenho uma tatuada nas costas. Não tem, assim, eu gosto muito da simbologia da Fênix, né? Essa capacidade que a gente tem de não negar o poço, de não negar o fogo, de ir para ele, mas de conseguir sair dele. Não é uma coisa fácil. Não é. Mas é isso, é tentar se conectar consigo mesmo, porque o resto vai ser consequência, sabe? Quando você estiver firme no chão, a flor que você olhar, colher ou não, vai ser consequência boa, né? Melhor do que você ficar se julgando, se reprovando o tempo inteiro, porque alguém disse alguma coisa, alguém acha alguma coisa, alguém quer alguma coisa, que você nem sabe se quer. Então, se pergunta antes de qualquer coisa, é isso. Maravilha. Alice, muito obrigada. Para finalizar, qual a primeira coisa que você vai fazer quando isso tudo terminar, essa vacina chegar? Qual é a primeira coisa que a Alice vai fazer que não está fazendo? Eu acho que eu queria viajar, sabe? Queria viajar para poder conhecer pessoas novas. Meu sonho, por exemplo, conhecer alguns países da África. E agora na quarentena eu estou pesquisando até mais, sabe? Querendo saber um pouco mais sobre a cultura desses lugares. Então, quando puder, assim, eu queria muito conseguir viajar. Não sei como é que vai ser o futuro. Estou trabalhando para que seja uma consequência boa. Então, também é isso. É construção o tempo inteiro, sabe? Para um sonho que pode ser daqui a 2 meses, daqui a 1 mês. Ou daqui, sei lá, 2 anos, 1 ano, né? Não sei. Mas eu quero estar trabalhando e construindo até que, quando puder, eu conseguir, sabe? Espero que seja o mais rápido possível para todos nós, né, Alice? Muito obrigada por você ter tirado um pouquinho do seu tempo aí para conversar, para inspirar tantas pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas vendo você falar, vendo essa mulher forte, falam assim, caramba, se ela consegue, com todos os problemas que ela passa, por que eu não vou conseguir? Tá vendo? Eu sempre penso assim, né? As pessoas falam, não sei que inveja. Você vê uma pessoa legal, bem, você fala assim, caramba, então é possível, porque ela é de carne e osso. A gente tem que pensar isso, quero aprender com ela. Vou conversar então, entendeu? Com a Daniela, porque ela tá inspirando e tá conseguindo. É isso. Olha, pessoal que não segue a Alice, é foto da Alice, né? Você trabalha como fotógrafa também, Alice? Não, é porque eu sempre trabalhei em comunicação, né? A história da foto da Alice é essa. Então, eu sempre fazia rede social de outras redes. Então, na minha, eu ficava postando foto de praia, de comida. Então, eu ficava foto da Alice, entendeu? Agora que eu tô direcionando as minhas pautas mais pro meu pessoal. Mas aí, aproveitei pra galera seguir Fala Mulher também, que é um projeto que nasceu na quarentena também. Então, é isso. Ótimo, e a Liga Rio, gente. Siga a Liga Rio 20, a minha chapa coletiva, que eu faço parte, que é muito maneiro para você pensar política, conhecer um pouco mais sobre as novas mudanças que é possível e tentar mesmo ter uma esperança, né, nesse quadro que a gente vive atualmente. Tá bom, meu amor. Para quem não me segue e gosta de uma boa história com Daniela Lobo, vai lá no meu canal, também estou no YouTube. Dá uma pesquisada, dá uma olhada, que eu acho que vocês vão gostar. Beijo, meu amor. Uma ótima noite para você. Obrigada, Deusa. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.